Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos abordar os saberes fluxo de energia e relações alimentares. Mesmo sem a gente saber, eles fazem parte do nosso dia a dia. Então, vamos começar. Mas o que seria fluxo de energia e relações alimentares? Nessa imagem que eu trouxe para vocês, vocês conseguem mais ou menos ter uma ideia da relação fluxo de energia e relações alimentares. Aqui a gente tem uma imagem de uma cadeia alimentar bem simples, onde a gente tem um produtor, um consumidor primário, consumidor secundário e os decompositores. Todos eles estão ligados à energia que vem de origem do Sol. Então, a partir de agora, vamos explicar detalhadamente cadeia alimentar e fluxo de energia. E para entendermos melhor a cadeia alimentar, precisamos falar dos níveis tróficos. O que seriam níveis tróficos? Bom, gente, e para iniciar os níveis tróficos, o primeiro que nós vamos falar são os produtores. Toda a cadeia alimentar inicia-se com um produtor. Ele recebe esse nome porque ele é capaz de produzir o próprio alimento. Existe uma outra forma da gente nomear os produtores. Eles também são chamados de seres autótrofos, que se autoalimentam. Para que exista essa autoalimentação, eles podem realizar fotossíntese, como na ilustração, ou quimiossíntese. Na fotossíntese, os seres produtores utilizam a energia vinda do Sol, o CO2, o gás carbônico presente na atmosfera, água e sais minerais presentes no solo. Realizam o processo de fotossíntese e, ao final, vão produzir a glicose, que serve de alimento para o produtor, e o oxigênio, que é liberado na atmosfera e a gente utiliza para nossa respiração. São exemplos de produtores as plantas, as algas e algumas bactérias. Essa energia que é obtida durante a fotossíntese, vinda do Sol, ela vai participar de todos os níveis tróficos da nossa cadeia alimentar. Vocês mais para frente vão entender como isso acontece. Então, vamos para o segundo nível. O nosso segundo nível trófico são os consumidores. Eles recebem também uma outra classificação como seres heterótrofos, que não são capazes de produzir o próprio alimento e necessitam se alimentar de outros seres vivos. São exemplos de consumidores seres herbívoros, que se alimentam exclusivamente de vegetais, carnívoros, que se alimentam de outros animais, onívoros, que se alimentam tanto de vegetais quanto de animais, e detritívoros, que se alimentam de restos. O primeiro consumidor é sempre um ser herbívoro, porque ele vai se alimentar de um produtor. No caso da nossa ilustração, o nosso ser consumidor primário, que também é um herbívoro, é a borboleta. Um consumidor secundário é aquele que se alimenta de outro animal, no nosso exemplo, o sapo. E aqui a gente também tem um consumidor terciário, que se alimenta de outro animal e, no caso, é a cobra. Em uma cadeia alimentar, a gente pode ter até 5 níveis de consumidores. Não passa muito disso. A ingestão de nutrientes de um consumidor pode ser direta ou indiretamente. No caso do sapo, que se alimenta da borboleta, ele absorve os nutrientes da borboleta diretamente e os nutrientes do vegetal indiretamente, pois o vegetal serviu de alimento para a borboleta. E o nosso último nível trófico são os decompositores. Eles são responsáveis por fazer a decomposição de restos orgânicos. Eles fazem o ciclo de nutrientes da natureza. São eles que devolvem
para o solo os nutrientes retirados pelos produtores durante o processo de fotossíntese. São exemplos de decompositores, fungos, bactérias e alguns protozoários. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como funciona uma cadeia alimentar. Começando por um produtor. Esse produtor serve de alimento para um consumidor primário, que é um herbívoro. E reparem que a setinha, em todas as cadeias alimentares, sai de um nível trófico para o outro. A direção da seta também mostra a direção do fluxo de energia que passa de um nível trófico para o outro. Esse consumidor primário, que é representado por um gafanhoto, serve de alimento para um consumidor secundário, que é um camaleão. Esse camaleão vai servir de alimento para um consumidor terciário, aqui no caso um gavião. Esse gavião serve de alimento para um consumidor quaternário, que aqui no caso é uma onça. E tudo isso vai ser decomposto pelos decompositores, que são fungos, bactérias e protozoários. Agora, a gente vai ver uma cadeia alimentar na prática. 1, 2, 3, comer, 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 comer. É o melhor para poder crescer. Comer, 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 comer. É o melhor para poder crescer. Comer, 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 comer. É o melhor para poder crescer. Bom, pessoal, dentro de um ecossistema, nós vamos encontrar diferentes cadeias alimentares. Elas se relacionam e acabam por formar uma teia alimentar. Numa teia alimentar, a gente tem diversas cadeias alimentares. Sempre uma teia alimentar vai se iniciar por um produtor. Quem se alimentar desse produtor vai ser um consumidor primário. Na nossa ilustração, a gente tem como exemplo de consumidor primário o rato, o gafanhoto, o coelho, a tartaruga, o caititu. Depois, esses consumidores primários vão servir de alimento para os consumidores secundários, como, por exemplo, o sapo, o escorpião, o besouro, a raposa, a onça, a andorinha, o gavião. E aí, gente, nós vamos ter os consumidores terciários, quaternários e assim por diante. Só que se vocês repararem bem, de acordo com o tipo de alimentação dentro da teia alimentar, o mesmo consumidor pode ser consumidor secundário e terciário. Olhem o exemplo do escorpião. O escorpião, quando come o gafanhoto, é um consumidor secundário. Mas quando ele come o besouro carnívoro, ele é um consumidor terciário. Viram a diferença? Dentro de uma teia alimentar, dependendo do tipo de alimento que o consumidor ingere, ele deixa de ser consumidor secundário para virar consumidor terciário, depende do tipo de alimentação que ele está ingerindo. Bom, pessoal, e para a gente encerrar a nossa aula de hoje, vamos falar sobre o fluxo de energia. Fluxo de energia é a quantidade de energia transferida de um nível trófico para outro. Essa energia é absorvida e transformada por um produtor. Ela tem origem do Sol. Então, um produtor absorve uma quantidade de energia, transforma essa energia e disponibiliza para uma transferência para um próximo nível trófico, no caso, para um consumidor primário, que é um herbívoro. Uma parte dessa energia sempre vai se perder, ou por processos de respiração, produção de fezes, de urina e até por perdas de calor. Reparem que em verde nós temos a quantidade de energia assimilada pelos vegetais e em amarelo é a quantidade disponível para os herbívoros. E conforme vão ocorrendo as transferências, a quantidade de energia vai diminuindo. Esse fluxo de energia, ele é unidirecional, ele só tem uma direção.
Ele parte dos produtores para os consumidores e, consequentemente, para os decompositores. Então, a quantidade absorvida pelos produtores não será a mesma absorvida por um consumidor ou por um decompositor, pois, no caminho, existem perdas por processos respiratórios, perdas de calor, produção de fezes e de urina. Poxa, quanta informação na aula de hoje! Vimos o que é uma cadeia alimentar, como elas fazem uma teia alimentar, quais são os níveis tróficos, o que é um fluxo de energia e agora é com você. Acesse o blog da Secretaria de Educação de São Vicente. Lá você vai encontrar as atividades 39 e 40. Conto com você e até a nossa próxima videoaula.